um resumo para vocês de cognição, que é um dado importante para a gente poder ter clareza de explicar para o nosso cliente, né? Então, a cognição é um conjunto de habilidades cognitivas. E a gente vai ter memória e os seus tipos, atenção, visoespacial, visopercepção, entre outras que a gente vai chegar lá. Essas habilidades, elas são adquiridas na vida conforme a gente cresce. A gente não nasce com essa cognição pronta. Então, a cognição, ela passa por um processo de amadurecimento. Vamos lá. Pensa uma criança pequena. Atenção. Nível atencional. Ela consegue sustentar assistir um filme de 1 hora? Meu filho tem 3 anos. Ele não vê um filme de 1 hora. Ele vê um desenho de 2, 5 minutos. Esse nível atencional, ele cresce ao longo da vida. Linguagem. A gente não nasce com a linguagem pronta, com compreensão, com produção oral. A gente vai amadurecendo a linguagem ao longo da nossa vida. E a linguagem, um ponto aqui, uma vírgula, né? Ela é uma linguagem que ela só cresce conforme a gente envelhece. Porque a gente vai acumulando leitura, estudo, conversa, filme, livro, novos idiomas. Então, a gente fala que ela tende a melhorar conforme a gente envelhece. Se você for jogar a stop, a dedanha e colocar pessoas de várias faixas etárias, criança, adolescente, adulto e idoso, idoso ativo, tá? Sem demência. Quem vai pontuar mais, quem tem mais repertório e mais vocabulário num jogo de categorização de palavras é o idoso, porque ele tem mais vivência. O que não quer dizer que ela não vai declinar, ela vai lentificar, mas é uma habilidade que tende a ser potencializada com a idade. Então, nós vamos ter diversas habilidades cognitivas que vão ser amadurecidas ao longo da vida. Elas vão chegar num patamar de amadurecimento e depois elas vão começar a declinar, vão começar a lentificar. Isso aqui é importante para quem trabalha com idoso. Qual é a última habilidade a ser amadurecida? Funções executivas. Função executiva, ela é aqui, ó, frontotemporal. Ela vai dizer do nosso raciocínio lógico, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, abstração, criatividade. E, em termos de curiosidade, o nosso cérebro ele amadurece de trás para frente, né? De baixo para cima. E a gente vai amadurecer a área frontotemporal, que são as funções executivas, no final da adolescência, início da vida adulta, por volta dos 20 anos. Conforme a gente vai passar por um processo de envelhecimento, a gente começa a lentificar como? De cima para baixo. Então, frontotemporal, funções executivas, é uma das primeiras habilidades que começa a declinar com nível atencional também. Então, o idoso ele precisa de mais repetição para aprender algo novo. A atenção dividida já é mais difícil, então a gente vai priorizar por atividades únicas para atenção sustentada. Compreender a cognição e esse processo de amadurecimento nos auxilia para pensar estratégias compensatórias, ambientais e todo o repertório que se soma à nossa intervenção das atividades. Então, qual é a função da cognição? Que a gente possa aprender, que a gente possa compreender, que a gente possa interagir com as informações ao nosso redor de forma assertiva, que a gente possa perceber o mundo e que a gente possa, então, ter um sentido de interação assertivo com ele. Interação das nossas necessidades básicas vitais, interação das normas sociais, dos funcionamentos da nossa vida, de autogestão. Ok, turma, cognição, de uma forma leve, usando a teoria como ponte, para você explicar para o seu cliente final por que a gente cuida de saúde cognitiva. Gente, cognição é a nossa identidade no mundo. Eu preciso me expressar, me comunicar, saber quem eu sou, aonde eu moro, o que eu faço com o meu dinheiro, quem eu quero que entre na minha casa. Sem cognição, eu me torno dependente. Eu falo que a cognição, se você pensar num carro, é o motor do carro, é o que faz o carro andar. Não adianta cuidar da lataria, sabe? Ir para a academia, tá com o corpo sarado e não cuidar desse cérebro, porque esse cérebro é o que faz você decidir até ir para a academia e saber quanto você paga e que horas você chega, se orientar no tempo. Então, gente, cuidar do motor do nosso corpo é cuidar do nosso cérebro. Aqui eu trouxe para vocês as principais habilidades cognitivas, tá? Então, a atenção e seus tipos, né? Como eu falei, tem a atenção dividida, a atenção sustentada, a atenção alternada, a linguagem. A gente vai ter a linguagem na produção oral, na compreensão, na interpretação. Lembrando que linguagem não é só falada e escrita. Existem os códigos corporais, a expressão facial. Tudo isso também passa por compreensão e linguagem. Visopercepção. Então, você pede para alguém abrir a geladeira e pegar o leite. A pessoa, quando abriu a geladeira, ela tem que passar o olho e rastrear e encontrar esse leite. A gente rastreia o nosso ambiente o tempo todo para ter condutas assertivas. Visoespacial, então eu me localizo na direita, esquerda, em cima, embaixo. Quando eu falo para você, como é que chega no shopping? Você fala, segue essa rua até em cima, vira na segunda direita, primeira esquerda na padaria do fulano de tal.
você está se localizando nesse espaço, tem um espaço da sua própria casa, tem um espaço do seu corpo, como você se orienta, se veste. Então, também é uma habilidade que é super importante na nossa funcionalidade do dia a dia. Cognição e funcionalidade, tá, turma? Elas andam juntas. Perda de funcionalidade é um dos critérios de diagnóstico para doença neurodegenerativa. Memória e seus subtipos, então tem a memória recente, junto com a operacional, a memória de longo prazo, que vai se subdividir. Ai, Chay, o meu idoso lembra de tudo que foi do passado, mas não lembra de nada que é novo. Por quê? Toda informação que é nova, ela precisa de nível atencional, ela precisa ser decodificada, ela precisa ser armazenada e depois evocada. E se ele já tem uma doença neurodegenerativa, esse processo novo vai se perder. Mas tudo aquilo que está condensado de longo prazo, ele vai conseguir evocar. A gente vai gradativamente pensando no que ainda funciona desse cérebro e por que funciona. E as funções executivas e os seus subitens, né? As funções executivas, elas regem o nosso funcionamento no mundo. É como se fosse uma orquestra e ela fosse um grande maestro dando um norte do que fazer, como fazer e por que fazer. Por que eu coloquei essa imagem da idosa cozinhando? Porque ela precisa de cognição para cozinhar. Primeiro, o que ela vai fazer? Ela vai cozinhar para quantas pessoas? Olha o planejamento envolvido. Ela tem os ingredientes? Ela vai ter que ir no mercado? Ela tem dinheiro? Ela saiu de casa para ir no mercado. Ela teve uma organização de espaço. Ela voltou com os ingredientes. Ela tem etapas de preparação. Ela está usando viso espacial, com viso percepção, com nível atencional, com função executiva, com linguagem. Ou seja, ela está usando a sua cognição. A gente estuda a habilidade de forma didática, uma por uma, né? Então a gente vai estudar elas uma por uma, de formas individuais, para facilitar a nossa compreensão. A gente vai traçar um cronograma de atividades focando por habilidade, para dar norte à nossa organização e raciocínio clínico, mas essa cognição, ela funciona em rede, ela é entrelaçada. Uma não funciona sem a outra. E eu vou te dizer para vocês que, de pronto, a atenção é uma habilidade fundamental para todas as outras, porque é a atenção que vai captar a informação do externo. Se vocês não estão colocando a atenção aqui na minha fala, a linguagem se perde na compreensão. E aí perde a capacidade de decodificar e armazenar e depois evocar. Então, todo o processo de aprendizado vai passar pelo nível atencional. Toda a resposta assertiva vai precisar do nível atencional. Uma não funciona sem a outra. Mesmo que eu peça para você falar assim: olha, atividade aqui de visopercepção. Atrás de mim tem quantos quadros? Você precisou me ouvir, compreender, interpretar. Olha a linguagem aí. Então, antes de você fazer o rastreio visual, a linguagem estava lá presente, a atenção também. Então, o nosso cérebro, a nossa cognição, funciona interligado. Vamos pensar no nosso corpo. A gente estuda na escola. Aparelho digestivo, respiratório, parará, parará. Mas se o cérebro não funciona, se o coração não bate, se o pulmão não está funcionando, essa pessoa não está viva. É um circuito de funcionamento. A cognição é a unificação de todas as habilidades cognitivas para que a gente funcione no mundo. Estímulo, ambiente e rotina. Por que eu trouxe essa tríade para vocês? Essa tríade é a tríade da metodologia cognitiva. E é um que eu comecei a falar para vocês, né? O nosso nível atencional, ele é uma das habilidades primárias. E aonde está a nossa atenção? No ambiente. Você sentiu um cheiro, você sentiu uma temperatura, você sentiu um sabor, você sentiu algo tátil. O seu ambiente, ele é rodeado de estímulos que mandam informações para o seu cérebro. E se você tem um ambiente que é mais estimulante ou menos estimulante, a gente já vai estar pensando nessa cognição que está abrindo trilha ou fechando trilha. Então, é preciso que a gente olhe o ambiente do nosso idoso. Primeiro ponto. É importante que a gente pense a rotina desse idoso. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia e ele tende a fazer um processo de automatização. Pensa no seu processo de aprender a dirigir, andar de bicicleta, aprender a mexer. Eu tinha Android, quando eu passei para o iPhone, nossa senhora, olha o processo de aprendizado aí, onde clica, onde vai, onde volta. Hoje é automatizado. O que é o processo de aprendizado? Você sente o cérebro trabalhando. Diz aí pra mim que não dá aquela sensação de estar saindo fumacinha. Você senta para dirigir no início, você fala, mentalmente você vai passando as etapas. Passa a marcha, liga a seta, olha o retrovisor. E aí você nem liga o rádio, você nem conversa, porque você tenta colocar a sua atenção focada ao máximo naquelas etapas. Depois você automatiza, aí você começa a dirigir sem pensar nas etapas, conversando, de rádio ligado, porque você automatizou, o seu cérebro automatizou um caminho. Então, a rotina, ela automatiza caminhos. Se você vai cozinhar, você já abre gavetas e portas de forma automatizada. Você sabe onde está a panela, você sabe onde está o talher. Muda alguma coisa de lugar na sua cozinha. O talher estava na primeira gaveta, muda para a segunda. Você vai passar um tempo abrindo a primeira e vai contar o pano de prato, porque você está automatizada naquele caminho. O que isso quer dizer pra gente? Que toda a rotina automatizada
em termos de prevenção cognitiva, não nos ajuda. Então, se é um idoso ativo, é importante que dentro da nossa intervenção, a gente estimule e oriente ele a ter pequenas alterações na sua rotina para promover esse sacudir do cérebro. Mas se a gente tem um idoso com Alzheimer ou outra doença neurodegenerativa, a rotina é importante para manutenção de funcionamento. Então, a gente vai mexer o mínimo possível e vai construir uma rotina funcional. Porque aquele idoso, se ele já vai no automático de puxar as gavetas para cozinhar, ele continua cozinhando. Se você pega uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa e cozinha na sua casa e pede para ela cozinhar na casa de outra pessoa, ela não vai conseguir, porque lá não está automatizado as portas, gavetas, elementos, geladeira. Quando tem uma família que tem um idoso com doença neurodegenerativa, a gente vai criar uma rotina que favoreça a funcionalidade. Inclusive, a gente vai pensar horários fixos para banho, gatilhos de música, para favorecer que quanto mais essa doença avance, mais funcional ele permaneça. Olha como a nossa intervenção é ampla, a gente tem que olhar o ambiente, a gente tem que pensar a rotina e como os estímulos vão estar presentes no ambiente e na rotina. Porque mesmo uma rotina fixada para o idoso com declínio, a gente consegue introduzir estímulos pontuais. Eu posso manter uma rotina, mas posso introduzir um cheiro diferente, um incenso, um aroma, um difusor, um paladar na comida, um tempero diferente, mudei a textura do meu tapete, usei um sabonete esfoliante. Tudo isso aqui, gente, é estimulação cognitiva. Repitam comigo. Não somos aplicadores de atividade. Estimulação cognitiva é holística, tá no mundo, na comunidade, tem que fazer sentido. Outro pilar importante, que é um conceito que vocês precisam dominar, é o conceito de neuroplasticidade e reserva cognitiva. A gente escutou muito ao longo da nossa vida acadêmica neuroplasticidade ligada à infância, né? A possibilidade que esse cérebro tem de fazer muitas coisas. Mas a gente também tem base científica que a neuroplasticidade acontece em todas as idades, mesmo no idoso. Acontece no volume menor, numa intensidade menor, mas acontece. Que bom pra gente, né? Essa capacidade do cérebro de se adaptar e compensando e criando novas ruas para que ele possa continuar funcionando. Outro pilar super importante que a gente tem é a reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? Eu trouxe aí para vocês a imagem de um mapa. Imagina aqui comigo. Você quer ir da sua casa até o shopping. Você conhece uma rua. Ok. Um dia essa rua está interditada. Se você só conhece uma rua, você nunca mais chegou nesse shopping. Imagina que o seu cérebro tem um caminho, um circuito neural para fazer determinada tarefa. E um dia você tem Alzheimer ou outra doença neurodegenerativa e esse caminho morre. Você perdeu aquela funcionalidade. Mas se você conhecer 3 ruas, você perdeu uma, ficou 2. Se você conhece 5 ruas, perdeu uma, ficou 4. Se você conhece 10 ruas, quanto mais ruas você conhece para chegar no shopping, mais reserva cognitiva você tem, mais repertório você tem. Imagina uma grande poupança de neurônios. Imagina que você pode se aposentar com 10 mil reais na sua conta, você pode se aposentar com 1 milhão na sua conta. Quem vai ter mais qualidade de vida no processo de envelhecimento? Quem se aposenta com 1 milhão na conta. Então, o nosso trabalho, quando a gente fala de prevenção, é fazer com que esse idoso crie poupança de neurônio, crie circuitos neurais, crie reserva cognitiva. Por que a reserva cognitiva é um protetor? Porque ela vai ajudar a gente, dentro desse link com a neuroplasticidade, a compensar tanto a lentificação do processo normal, quanto uma doença neurodegenerativa que a gente começa a pensar em morte, em perda de circuito neural. E é importante a gente também pensar que a reserva cognitiva, como que a gente ganha a reserva cognitiva? A gente ganha no processo de aprendizado, ou seja, quando eu aprendi a dirigir, quando eu aprendi a andar de bicicleta, quando eu aprendi a mandar uma receita nova, o processo de aprender a gente ganha reserva, só repetir não ganha reserva. Por que eu falo que palavra cruzada não é estimulação cognitiva? Porque você já aprendeu a fazer palavra cruzada, você acomodou aquela regra. Depois é só repetição. Você pode usar a palavra cruzada no seu repertório de sessão? Pode e deve, mas você vai ter uma forma diferenciada de fazer uso dessa ferramenta para fazer o caminho da neuroplasticidade e reserva cognitiva. Esse é um ponto. E aí, vamos lá. Um outro ponto importante. Reserva cognitiva também diz de variedade de aprendizado. Eu já escutei assim, mas Chay, a mamãe era pós-graduada, era expert em inglês, era uma profissional super top, doutorada na área.
por que ela teve uma doença se ela era tão estudiosa? Porque ela era muito estudiosa. Lembrando que é um fator multifatorial. Nós temos 14 fatores de risco para demência. Mas, se pensar no fator da reserva cognitiva, nos desafios intelectuais, ela teve um único aprendizado do mesmo tema ao longo de toda a sua vida. Então, a reserva cognitiva, ela parte também do princípio de variedade. É preciso ter curiosidade, é preciso ampliar o leque do seu repertório. E aí eu costumo dizer assim, imagina que você vai à praia com uma nota de R$100. Ninguém tem troco. Ou seja, você tem um dinheiro que é significativo, mas você não consegue comprar um mate, não consegue comprar um sorvete, não consegue comprar um sanduíche. Você morreu de fome na praia com R$100 na carteira. Mas imagina que você leva R$100 em nota de 10, de 5, de 20, moedinha de R$1 para dar troco para o frentista. Então você tem uma variedade de moedas que se somam no fator total do somatório de dinheiro que você tem. Então é importante que você tenha 1 milhão, mas não tudo em nota de R$100. Tá fazendo sentido até aqui? É importante ter uma variedade de temas, de assuntos, de aprendizados. Eu costumo dizer, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu tive um idoso que eu acompanhei ele no centro-dia, ele chegou com um diagnóstico de doença neurodegenerativa, né? No leve, ou seja, ele ainda ia e vinha sozinha, com uma certa supervisão e monitoramento. Ele morava próximo, mas ninguém dizia que ele tinha, né, a demência ali instalada. E ele era uma pessoa de nível fundamental, ele mal sabia ler e escrever. Qual era a grande reserva cognitiva da vida dele? Como ele foi uma pessoa muito humilde, ele teve que aprender diversas profissões. Olha o que eu usei, aprender. Junto com isso, ele era muito curioso. Então, como é que ele relatava? Que ele era bombeiro hidráulico na casa lá da moça fazendo uma obra. E aí tinha alguém afinando o piano. E ele fala assim, o que você tá fazendo? Que profissão é essa? Como é que faz? Se eu for lá, você me ensina? Aí ele aprendeu a ser afinador de piano. Então ele foi eletricista, bombeiro hidráulico, afinador de piano, alfaiate, e uma série de outras profissões que precisava passar por aprendizado, curiosidade e novas vivências. Isso deu para ele um boom de reserva cognitiva que se ele fosse doutorado em química, ele não ia ter. Tá fazendo sentido e clareza para vocês que quando a gente pensa nessa variedade de temas, informações, isso vai para dentro do nosso trabalho, ok? E aí a gente sai da palavra cruzada, porque a gente precisa desafiar o nosso cliente a viver coisas novas dentro do nosso atendimento.